Mandalov. Boa tarde a todos. Eu começo por agradecer novamente ao João por me ter convidado para apresentar este livro. Nós conhecemos justamente há anos atrás, quando me convidou para apresentar um livro coletivo sobre a financiarização da economia portuguesa e coincidia com o momento em que, no âmbito da minha investigação sobre o Portugal dos últimos 50 anos, o Portugal democrático, a questão do neoliberalismo e da viragem, bom, em primeiro lugar, é o primeiro adjetivo que me ocorre, contra-revolucionária de 76, dos anos 76 em diante, qual era a componente da ideologia neoliberal e da economia política neoliberal em todo esse processo. E, portanto, estas questões interessaram. Eu começo como foi feita uma panorâmica e uma brilhante apresentação, capítulo por capítulo. Eu devo dizer que isso habitualmente os historiadores é que gostam disso. E eu assim prefiro claramente não ter que fazer e portanto não vou ter que o fazer, portanto melhor. E vou começar, mas vou fazer isto como se fizesse uma recensão e vou começar por uma definição que o próprio João dá na página 16 do neoliberalismo. Quando ele diz que é um processo político-ideológico de promoção do desencantamento em relação a uma política democrática, e é isto fundamentalmente até aquilo que mais me interessou no livro dele, tornada em grande medida institucionalmente impotente, essa política democrática, através da promoção de uma certa forma de capitalismo supranacional que se apresenta como irreversível, como natural, portanto, quase natural, portanto, naturalizado, e que quando muito pode ser sujeita a ajustamentos técnicos na margem, a serem feitos por uma elite tanto quanto possível protegida do controle democrático. Que, diga-se passagem, esta última afirmação é daquelas que obriga a discutir melhor a proposta final do regresso, com a qual eu estou de acordo, mas do regresso ao quadro do Estado-nação como aquele onde, de forma historicamente comprovada, podemos admitir que para o futuro possa ser diferente, melhor se praticou a democracia. Porque poderíamos entender que esse regresso a esse Estado-nação poderia ser também digamos assim, poderia estar sujeita a ajustamentos técnicos na margem, a serem feitos por uma elite tanto quanto possível protegida do controle democrático. Claro que, evidentemente, o Estado-nação democrático não seria isso. Eu, por exemplo, acho que justamente eu estive a ouvir e estive a pensar, é a primeira vez que penso nesta questão e não estou totalmente de acordo com esta ideia de o desmantelamento da capacidade condicionadora de um praticamente totalitarismo neoliberal no campo da economia política por parte de estruturas supranacionais como a União Europeia, só se conseguirá um dia quando um dos grandes Estados sair. Bom, novidade, um dos grandes Estados já saiu. Não era, e aquilo não acabou, nem está para acabar. Não era fundador, e para poder a União dizer, bom, está bem, mas a Grã-Bretanha, mas ser fundador é importante. Sobretudo não estava na moeda. Sobretudo não estava na moeda, mas a própria recusa. Mas atenção, eu acho que a própria recusa britânica de entrar na moeda, portanto, que nós poderemos então dizer, até, enfim, antes de acabar esta frase, então provavelmente o desmantelamento é mesmo no interior da moeda, no interior da União Económica Monetária e não tanto a ver tem menos a ver com a estrutura no seu todo da União Europeia. E por outro lado a possibilidade da Itália, portanto, no fundo aquilo que tu gostarias de dizer, suponho eu, teria que sair a França ou teria que sair a Alemanha. E diga-se passagem, é que se sair a França, a Alemanha lá está, e portanto aquilo ainda poderia funcionar. Eu costumo sempre trazer para discussões desta natureza um dado histórico que é absolutamente central. A União Europeia pode ser, e pode ter sido desde o início um projeto liberal, e hoje é claramente um projeto neoliberal. A primeira experiência de União Europeia não foi a neoliberal, e foi a União Europeia. Foi a ocupação nazi do conjunto do continente europeu. Claro, evidente, aquilo durou, foi demasiado pouco tempo. Mas como tudo estava lá, a ideia de haver uma moeda ou de referência ou central, um centro produtor em Berlim só Peru, estava lá tudo, pessoal de Vichy. E portanto, quando habitualmente, nomeadamente à esquerda, dizem preciso vermos e tal, a União Europeia como um grande projeto, e sobretudo aquela carga da retórica ideológica liberal da paz, em torno da construção da paz e do progresso via integração europeia, esquecemos frequentemente que todas estas experiências podem perfeitamente ser feitas a partir do fascismo. E a partir de explicações tão suficientemente convincentes como aquilo que a União Europeia não gosta de assumir, mas que sabemos que existe, e que é uma hierarquia internacional
em torno de há Estados que mandam, há um Estado que manda, há vários outros que se candidatam a ser associados e carregadores da pasta do Estado que manda. E depois há os outros que evidentemente obedecem, não é? E que todo esse processo não fosse, claro, evidente, entre 1900, efetivamente, entre 1900, verão de 1940 e o verão de 44, até meia França começar a ser libertada. Isto funcionou. Claro que havia guerra, entretanto, mas isto funcionou. Bom, enfim, eu começo por esta definição e acrescento um outro aspecto que para mim é central, no qual depois o João não insiste tanto, mas que lhe dá, é uma citação de Milton Friedman de 1962, mas que lhe dá peso suficiente para estar logo na introdução, está na página 20, e diz, o conceito de oportunidade, ou melhor, o conceito de oportunidade histórica, a partir, nomeadamente, de um outro conceito que é obsessivo e que está permanentemente presente, que está presente nos nossos cursos, acaba de ser utilizado várias vezes, que é o de crise. Lembram-se quando toda a gente começava, quando há 20 anos atrás, alguém fazia um discurso qualquer sobre o teatro e dizia: o teatro está em crise, mas o teatro está em crise desde sempre. Eu peço desculpa, é que nós estamos em crise, e vocês sabem disso melhor do que eu, estamos em crise desde sempre, não é? Eu que tinha 9 anos no 25 de Abril, salvo a idade de ouro do cavaquismo, que no final não era a idade de ouro, demonstra aqui muito bem o João, nunca deixei de viver fora da crise. No sentido da pressão brutal sobre o emprego dos novos qualificados, por mais qualificados que eles sejam, não falemos dos não qualificados, no sentido de uma persistente periferização da nossa economia, que contudo está totalmente dependente dos centros da economia mundo ocidental, etc, etc, e de um ambiente social, e o adjetivo tem que ser este, obsessivo, em torno do próprio conceito de crise. O Friedman, em 62, dizia o seguinte: apenas uma crise, real ou percebida, e é evidente que o percebida aqui é central, produz mudanças concretas. Quando essa crise acontece, as medidas tomadas dependem das ideias que temos ao nosso dispor. E, portanto, instalada a percepção de que existe uma crise, pode não haver crise, em termos materiais e reais, mas instalada a percepção social de que há uma crise, começamos a ir, evidentemente, ao supermercado das ideias para ver qual é aquela que é mais barata, qual é aquela que se pode comprar e que está mais disponível. Essa, diz ele, creio eu, é a nossa função básica. Criar alternativas às políticas existentes, mantê-las vivas e disponíveis, até que o politicamente impossível se torne o politicamente inevitável. Evidentemente, o Friedman escreve isto em 1962, já estamos na segunda metade dos 30 gloriosos que aqui se citavam, que é mais ou menos aquilo que a historiografia económica francesa diz, que terá começado em 1945 e terá terminado com a grande crise petrolífera energética de 1973. Nós já estamos nesta segunda fase, evidentemente, mas os anos 60 foram anos de grande crescimento económico. Aliás, de um lado e do outro, da chamada cortina de ferro, não foi de forma alguma o crescimento económico, não foi de forma alguma exclusivo do lado ocidental. O Friedman diz-lhe muito bem, portanto, que se trata, aqui esta discussão é uma discussão de, é preciso termos as ideias, termos disponíveis, não é? A ver quais são as ideias que temos ao nosso dispor, e, portanto, outros aspectos que na introdução o João, e isso é verdade ao longo de vários dos capítulos, insiste muito bem, é o neoliberalismo é produto, o triunfo neoliberal é produto de uma permanente batalha cultural, de uma permanente batalha ideológica, pela conquista da hegemonia. E é muito curioso nesse sentido, porque se é verdade que à esquerda o conceito gramsciano da hegemonia ganhou um peso muito particular desde 68 pelo menos, a direita e a extrema-direita já aprenderam com ele, já o adotaram plenamente, não é? Rigorosamente, de forma absolutamente assumida. E aí ele, com alguma ironia, recorda uma formulação do Keynes de 1936, que ele, de resto, João Rodrigues, de resto, diz que mereceu em algum momento a aprovação do Hayek, quando ele diz: as ideias dos economistas e dos filósofos políticos, sejam elas certas ou erradas, têm um alcance mais poderoso do que habitualmente se pensa. De facto, o mundo é governado por elas e pouco mais. Os homens práticos que se julgam livres de qualquer influência intelectual são habitualmente escravos de algum economista. Eu aqui tenho que me assumir como marxista e, portanto, digo: não é verdade. As ideias não mandam. Só mandam as ideias que representam os interesses materiais que mandam.
E evidentemente nem todas, quando as pessoas dizem, nomeadamente as famosas explicações em torno do nazismo e da ascensão do fascismo, porque aquilo era sedutor, porque. Não, desculpem, não é por ser sedutor e não era porque o homem era maluco e em algum momento a sociedade a malucou na sua totalidade e, portanto, ele era louco, mas havia uma loucura social. Não é nada disso que explica a ascensão do fascismo. A sintonia entre um determinado tipo de ideias e uma parte substancial da sociedade não está simplesmente na sua capacidade de solução. Eu peço-vos que não acreditem na tese, senão os cientistas da comunicação estariam a andar em todo o mundo, na tese de que basta fazer boa propaganda, basta fazer bom marketing, que tudo... Não vai lá. Só lá vai se houver condições materiais para tal. E se uma parte substancial de quem tem acesso aos recursos de gestão da economia, da sociedade, do sistema político consegue, enfim, fazer com que essas ideias possam parecer não, sejam percepcionadas como maioritárias e, além disso, possa haver, e aí eu estou de acordo com várias das análises, aliás, estou de acordo com a prática totalidade da análise que aqui foi feita até agora. Mas, por exemplo, relativamente eu diria que uma das explicações do triunfo do cavaquismo, no final dos anos 80 e durante a primeira metade dos anos 90, tem claramente a ver com uma mudança substancial da composição social da sociedade portuguesa, que promoveu que, em primeiro lugar, nessa composição social tem uma alteração de fundo, é o avanço muito rápido da terciarização da atividade económica. E é verdade, e por outro lado acompanhado de uma desmobilização, eu não sei se foi derrota ideológica, as derrotas, ia dizer derrota ideológica da esquerda, uma desmobilização da esquerda, ou que muitos chamam uma derrota ideológica da esquerda. Para haver derrotas ideológicas é preciso que se confrontem ideias e que uma delas claramente tenha perdido uma capacidade explicativa do mundo. Não é? E eu continuo, quando em muitos casos dizem, não é possível, vocês sabem, todos vocês, sobretudo aqueles que, deve ser 99 ou 98% dos que aqui estão, e que se autodefinem como sendo, senão não cá estariam, e se autodefinem como sendo de esquerda, que já ouviram essa tese, vocês passam o tempo inteiro com coisas do século XIX, nunca mais se calam com a luta de classes ou com a desigualdade social ou com tal, isso já passou tudo. E evidentemente eu confronto muito frequentemente com isso, porque abaixo dos 30 e sobretudo dos 25 anos é evidente que uma abordagem da realidade feita desta forma, centrada na ideia que as ideias são como os produtos, são como os bens, uns são modernos e têm componente tecnológico avançado e outras são umas velharias, não é? E aquilo que eu digo sempre é nenhuma ideia, como se viu com o fascismo, nenhuma ideia passa de moda sempre e quando os problemas a que ela faz referência não passarem de moda. Portanto, não se trata de uma questão de derrota ideológica das esquerdas. O que aconteceu no Portugal do pós-76 e muito particularmente a partir não tanto da primeira, mas da segunda intervenção do FMI, 83 e 84, governo do Bloco Central, e é porrecoso e justamente feita por um governo do Bloco Central, Mário Soares com Mota Pinto e, portanto, PS com PST, e havia maioria de esquerda, enfim, considerando o PS esquerda, havia maioria de esquerda na Assembleia da República na altura, não nos esqueçamos, de eleições de 83, depois de duas vitórias eleitorais da direita, 79-80, com a Aliança Democrática, com maioria absoluta, são sempre maiorias absolutas de 45% e 46%. Não é? O PS agora até ganha maiorias absolutas com 41%. Mas, e portanto, é verdade, o Cavaco ganhou maiorias absolutas com 50, que é a maioria absoluta de quem lá foi votar, não é a totalidade das pessoas. Já o cavaquismo foi o momento em que a abstenção começou a avançar. Mas regressa atrás. E, portanto, quando essa viragem, sobretudo a partir da segunda intervenção do FMI, há claramente há um desmantelamento, e disto os economistas sabem muito mais do que eu, há um desmantelamento, literalmente, da estrutura produtiva portuguesa. E uma gradual substituição. Ainda estamos logo antes da entrada nas comunidades europeias, em 86. E há, evidentemente, aquilo, e depois passa-se aquilo que também outras economias já dentro das comunidades faziam, se passa a acompanhar a mesma tendência de desmantela-se o setor produtivo e aumenta enormemente um setor terciário. É verdade que a autoperceção social dos trabalhadores do terciário, por mais precária que seja, esta é uma lição histórica, na minha opinião. Nenhuma lição histórica é definitiva, como é evidente, mas esta é uma das minhas lições históricas. A autoperceção social dos precários no mundo do terciário é muito diferente da autoperceção social de quem trabalha nos setores produtivos. Historicamente, nós sabemos que os precários do mundo camponês e do mundo industrial foram muito mais militantemente
lutadores em situações de ruptura do que foram os do terciário. Isto não é nenhuma condenação sobre os trabalhadores do terciário. É só vir dizer que a formação de ideias e disponibilidade para a ação é diferente de um setor e do outro. O cavaquismo beneficiou enormemente disto tudo, como é evidente. E está associado justamente aquilo que a uma naturalização, o João definia muito bem, uma naturalização das ideias liberais. Eles conquistaram, eu sou essa geração. Ou melhor, todos aqui que estamos entre, mais ou menos, que nascemos com a Revolução, ou que tínhamos 10, 15 anos no momento da Revolução, eu tinha 9, acompanhámos, eu sou rigorosamente não é protagonista, porque protagonista ao contrário, vítima da viragem à direita, da reacionarização moral, política, social, ideológica da sociedade portuguesa no final dos anos 70, durante todos os anos 80. Até nós descobrirmos que eu tive a sensação de que se tinha batido fundo mais ou menos ali em meados dos anos 90. E uso normalmente 2 exemplos para isso. Foi quando uma parte substancial da esquerda portuguesa e da opinião pública disse que aquilo que se descreve, que no 20º aniversário do 25 de Abril de 1994, final do cavaquismo, se começou a descrever que tinha sido a Revolução, não, aí disseram, acabou. Até aqui, como dizem os espanhóis, hasta aqui chegamos. Agora, a partir de agora não aceitamos que se continue a dizer o que vocês continuam a dizer à direita sobre o que foi a Revolução. E em segundo lugar, é verdade, foi a crise do cavaquismo. Foi uma crise do cavaquismo que não alterou uma vírgula na economia política. O governo mais privatizador em Portugal é o governo Guterres. Não sei se é o somatório de 1 e 2, o segundo também é muito rápido, não é? Mas é o governo Guterres. Guterres, o homem tão respeitado, católico, tão não sei quanto, o antigo alto comissário Trototel e o secretário-geral das Nações Unidas, é verdade, bateu aos pontos o Cavaco Silva. Aos pontos. De resto, com o aplauso do próprio Cavaco Silva. Mas é verdade, numa outra área, não, na economia política já vimos que a grande continuidade, mas em algumas outras áreas da forma como os portugueses percebiam a si próprios, o seu lugar no mundo e tal, e nomeadamente fazia uma explicação da história recente, não estou a falar da história mais remota, mas da história recente da democracia portuguesa, aí, é verdade, em meados dos anos 90 a coisa começou a mudar. E uma das definições, uma das sínteses mais bem feitas, na minha opinião, logo na introdução pelo João, sobre esta naturalização das ideias liberais, é quando ele diz a importância dada às ideias e à luta política pela transformação das instituições, por parte dos neoliberais, portanto, a famosa, aquilo que os ingleses chamam as cultural wars, as guerras culturais, é combinada com uma retórica pretensamente naturalista sobre a ordem espontânea de um mercado tendencialmente global e supostamente pacificador. Que não é uma descoberta nem do século XX, sequer do século XIX. Não é? E é a tese de que, e acompanha a progressão por todo o mundo do imperialismo britânico, sobretudo, mas não só, do francês também, mas do imperialismo britânico à escala internacional. Ora, e depois, acompanhada de uma simulação ideológica, e esta parte, e o João até sabe, com a apresentação recente de um livro em que eu participei, que me interessa particularmente, e que é aquilo que o Hayek, em 1948, definia como... Não, peço desculpa. O Weingast, em 1995, definia como o dilema político fundamental do sistema económico. O dilema na perspectiva de um neoliberal. Um Estado forte o suficiente, e é verdade que já foi aqui mencionado, um Estado forte o suficiente para proteger os direitos de propriedade e garantir o respeito pelos contratos, é como se fosse uma espécie de secretaria judicial, é também um Estado suficientemente forte para confiscar a riqueza dos seus cidadãos, para não prescindir daquilo que o Estado pré-contemporâneo, na sua fase absolutista, séculos XVII e XVIII, e o Estado contemporâneo, liberal or otherwise, ou fascista, sempre teve. Nunca prescindiu do seu dever, na perspectiva das elites dominantes, das classes dominantes, do seu dever de disciplina social. E é por isso que nunca deixaremos de ouvir falar de crise. Todas as crises produzem emergência e todas as emergências produzem forçosamente a necessidade da emergência, a necessidade do exercício da disciplina social. Lembro-me recentemente, porque das muitas coisas que vou guardando, outro dia um dos editorialistas do Público, e, portanto, o Amílcar Correia, acho eu, que, em minha opinião, até é dos mais, pois, de esquerda, não é? O Público nem me paga, eu posso dizer estas coisas, que eles até me podem despedir, mas pronto, não é? Mas, evidentemente, entre os editorialistas do Público não paga. O Público não paga uma grande parte dos cronistas. Zero, rigorosamente nada. Não pagou e depois deixou de pagar.
E como diz um companheiro, como dizia um companheiro de lutas meu, que é o Fernando Rosas, dizia: Manel, é assim, dos jornais a gente só sai ao estalo. E enquanto não puderem um estalo, disserem que é evidentemente, eu não saio. Hei de sair, é evidente, mais dia menos dia, já lá vão 11 anos e portanto é de sair. Não devia ter dito estas coisas, fecho o parênteses e agora regressa atrás. O mais, claro, ainda por cima, e vai ser posto tudo nas redes sociais, no Grande Irmão. Ainda por cima, um dos editorialistas menos neoliberais do Público, outro dia fez uma coisa extraordinária, que era em torno do bom senso, e não percebi até se não incluía a palavra elegância. Os guardas florestais convocaram uma greve. Ele, é verdade, dizia: os guardas florestais não são bombeiros. Mas não pode ser, os guardas florestais não podem, em julho, convocar uma greve. Uma sábado. E até dizer, ele aliás acrescentou, da mesma forma, como durante a pandemia, o pessoal todo da saúde, médicos, enfermeiros e outros, não convocaram greves. Esses portaram-se bem, não é? Vocês lembram-se que um dos ministros, esta cena parece que eu estou, um dos ministros também é o amigo da Correia do Governo, o Pedro Nuno Santos. Na famosa crise dos camionistas, o Presidente comenta se os camionistas estavam ou não infiltrados pela extrema-direita, vocês digam o que quiserem. Mas eu guardo sempre o que é que diz um membro do Governo sobre o direito à greve em determinados setores. Não tenho direito. Não deveriam ter direito. Normalmente fez-se a requisição civil. Isto é o verão de 2019, se não me engano. Bom, além de mais, eu recordo sempre que, ao contrário da generalidade dos países todos que eu estudei vários estados de emergência durante a pandemia, em Portugal, todas as 3 primeiras, depois não repetiram nas 12 seguintes, nas 3 primeiras declarações do estado de emergência, suspendeu-se o direito de greve. A disciplina social, a capacidade de imposição da disciplina social por parte dos Estados liberais nunca se perdeu na história, como é evidente. E mesmo que nós encontrássemos ciclos na sociedade britânica, cuja primeira greve geral convocada em toda a sua história rezam as crónicas em 1926, que por mais que encontrássemos longos ciclos sempre de conflitualidade laboral, mas em todo o caso de uma atitude por parte do Estado mais ou menos liberal e tal, não nos esqueçamos, todos os Estados liberais com uma dimensão colonial jamais, em momento algum, reconheceram às suas populações coloniais um mínimo de liberdade do ponto de vista sindical, do ponto de vista político, do ponto de vista cultural, e é evidente, a disciplina social impunha-se, não é? Impunha-se à força e com quanto sangue fosse necessário. Esta simulação ideológica permanente que o neoliberalismo, e que alguns autores, o Ian Brough chama o neoliberalismo autoritário, por exemplo, está presente não só nos exemplos aqui repetidamente e anunciados e muito bem do caso chileno. Nós já sabemos, a escola de Chicago inteira é completamente comprometida com a ditadura chilena, e a ditadura chilena nas latino-americanas foi a pior de todas. Foi rigorosamente, façam contas a um número de desaparecidos e pior ainda, se fizerem per capita em proporção para a população do que a Argentina, foi muito pior do que o Brasil, etc, etc. Mas sabemos que, mas por exemplo, há uma citação genial que aqui me aparece, que eu creio que é na página 61, eu tenho-as aqui assinaladas, e no qual é 64, e na qual se diz, o Hayek, que em 1981 dá uma entrevista ao El Mercurio, o jornal de Santiago do Chile, e diz: como instituições de longo prazo, sou completamente contra as ditaduras. Mas uma ditadura pode ser necessária num período de transição. Lembram-se, o 28 de maio era uma ditadura temporária, 48 anos. Pouca coisa. É possível que um ditador governe de forma liberal. E é possível que uma democracia governe com a ausência de liberalismo. Pessoalmente, prefiro um ditador liberal a um governo democrático contrário ao liberalismo. Isto é o Hayek, quer dizer, depois a gente pega em qualquer coluna de um neoliberal e dizem-nos, quer dizer, é o Churchill dos economistas, ou melhor, dos economistas políticos da... E quanto a esta ideia de poder ser necessário, portanto, de poder ser efetivamente necessário impor pela força aquelas que são as premissas essenciais do neoliberalismo, nós conhecemos o essencial. Aliás, há um determinado... deixa-me ver se é isto. Exatamente, há uma outra citação que o João cita, inclui aqui na página 61 e que é central para essa ideia do desencantamento com a política democrática.
esta primeira parte é do próprio João, em linha explícita com o histórico ceticismo liberal e neoliberal em relação à democracia. Neste relatório, o relatório da Comissão Trilateral de 1975, neste relatório afiançava-se o seguinte, e agora a citação do relatório da Comissão Trilateral. Os mecanismos do processo democrático parecem ter gerado um colapso dos meios tradicionais de controle social, uma deslegitimação da autoridade política e de outras formas de autoridade, estas outras são uma infinidade delas, claro, outras formas de autoridade e uma sobrecarga das reivindicações junto dos Estados acima da sua capacidade para responder. Isto não é uma velharia de 1975, isto está presente em todas as discussões e sobretudo aquelas mais descerebradas dos últimos, e é que em Portugal, na nossa eterna crise, é que já nem é 2008 ou 2009, é desde 2001, e que é um país ingovernável, lembra-se? Quantas vezes é que andámos? Eu também recorto, eu coleciono da internet todas as vezes que venham disparates monumentais, em que espero que nenhum de nós entre também, e que é este país não tem viabilidade. Bom, eu, aliás, recordo-me das várias vezes em torno depois de 2008, porque é que não fizeram sondagens, porque é que nós não nos havíamos de fundir com a Espanha. E as sondagens incluíam, entre outros aspectos, perda absoluta de cérebro, não é? Entre outros aspectos, se os portugueses aceitavam nessa anexação à Espanha, nessa fusão voluntária com a Espanha, se aceitaríamos a monarquia e se o Juan Carlos era um chefe de Estado. Há de tudo! Há rigorosamente de tudo. Enquadra-se dentro desta tese de que depois há, para a França, já ouviram milhares de vezes a mesma coisa, de que há países ingovernáveis. Mas não pode ser, há pessoas que são ingovernáveis, há países que são ingovernáveis. Que é uma tese, não, ela é evidentemente autoritária. É totalmente elitista. Pergunta, mas ela foi formulada nos meios da ultradireita antiliberal, da viragem do século XVIII para o século XIX, ou do final, ou da viragem de XIX para XX, que foi outro momento de construção do pensamento ultra-reacionário que dá campo, evidentemente, para o nascimento do fascismo e do nazismo depois da Primeira Guerra Mundial. Não, nasceu tudo nos meios liberais. A tese da ingovernabilidade. É por isso que até 1918 não há praticamente um país, estou a dizer direito, um país na Europa onde haja sufrágio universal. Considerando evidentemente que não há sufrágio universal se ele é só masculino, certo? Óbvio. E não há uma mulher a votar, senão na Finlândia, como província autónoma dentro do Império Russo, em 1906, e mais nenhum outro Estado europeu tinha uma mulher a votar, não é? Portanto, é evidente porque o sufrágio universal é uma coisa que não... Mas para não perder, queria acrescentar a estes aspectos, justamente aqui foi dito, foi mencionado Macron como um dos grandes apologistas da integração europeia, como um radical liberal, é uma outra expressão do radicalismo liberal que aqui entenadamente o João avança, e é um dos melhores símbolos do neoliberalismo autoritário. O homem que se faz apresentar, e recordam-se quando em 2019 ele paga, a Presidência da República Francesa paga uma série de jornais em Portugal, foi o Diário de Notícias, ao Guardian, ao País, à República, tal, e evidentemente ao mundo, pagam para uma coluna do Sr. Presidente da França, preocupadíssimo com o nacionalismo, à escala europeia e tal, o mesmo homem que na viragem de 18 para 19 tinha batido todos os recordes de repressão social do Estado francês desde a Guerra da Argélia. E a Guerra da Argélia não foi pouca coisa, propriamente. Não é? Desde que um prefeito da polícia de Paris tinha decidido que uma manifestação de argelinos favoráveis à FLN, à Frente de Libertação Nacional, em outubro de 1961 em Paris, deveria ser reprimida com centenas, calculam-se, porque ainda hoje não conseguimos, através dos arquivos, saber tudo. Bom, parece que eu fui fazer a investigação, não conseguimos os historiadores. O neoliberalismo vem acompanhado sempre e quando seja necessário de um conceito central para a história de todos os Estados autoritários, ou melhor, todos os ciclos autoritários, que é a economia da repressão. Se for necessário, não se hesita. Não se hesita. E depois, queria-me concentrar, para terminar, já demorei muito mais tempo do que alguma vez imaginei, na questão portuguesa. Porque há muitíssima informação, há uma verdadeira história da economia política em Portugal desde desde 1974 até os nossos dias. E nesse sentido, para os historiadores do tempo presente, isto é uma preciosidade, que aqui está neste livro. E começa-se por discutir em determinado momento se existiu ou não um consenso em torno, se na economia política da Revolução
uma das bandeiras, mas uma das componentes centrais dessa economia política e da política económica, nesse sentido, mas é uma economia política da Revolução. Com o 11 de março de 1975, as nacionalizações, até que ponto é que houve ou não um consenso sobre o papel do Estado no desenvolvimento nacional. E é verdade que é preciso recordar, isto é coerente com a votação da Constituição a 2 de abril de 1976, recordo a todos, a Constituição da República Portuguesa, em primeiro lugar, 80%, 85% do texto é aprovado depois do 25 de novembro. E, portanto, os historiadores estamos de acordo, se calhar só os de esquerda, mas estamos de acordo que a Revolução acabou em 25 de novembro de 1975. Eu até sou dos que menos estou de acordo. Eu acho que a Constituição não acabou nada nesse momento. Aliás, entre outras coisas, há indicadores muito evidentes. A grande maioria das ocupações de terras em Portugal, no sul, no centro-sul de Portugal, foram feitas depois do dia 25 de novembro. O que significa que se a Revolução tivesse acabado a 25 de novembro e tivesse havido o reverso da percepção coletiva de oportunidade, um dos conceitos que se usam na história dos movimentos sociais, percepção coletiva de oportunidade, as classes populares portuguesas perceberam, a partir do verão de 74, que havia uma grande oportunidade para a transformação. A classe dominante portuguesa já não tinha o apoio do Estado para impedir o avanço de reivindicações da natureza social. E se o fim da Revolução significa que há uma percepção coletiva ao contrário do reverso desta oportunidade, que já não há mais oportunidade, então nessa altura os camponeses alentejanos e rabatejanos e das Beiras e do sul do distrito de Castelo Branco não teriam avançado nas ocupações. Mas é verdade, em todo caso, que não há mais, isso percebe-se, na correlação de forças dentro do sistema político português e dentro do MFA, não há mais possibilidade alguma de fazer avançar a Revolução. Um detalhe, é um micro-detalhe, mas eu tenho feito esta campanha, a minha pequena batalha cultural dos últimos tempos. Não usem mais PREC. O período revolucionário em curso era uma expressão, efetivamente, de 1975. O PREC, desde 76, é usado sistematicamente por todos aqueles que têm uma linguagem negativa sobre a Revolução. Usem aquilo. Nós também não dizemos o PREF, o período revolucionário em curso não, o PREC da Revolução Francesa, não é? Em França. Nós dizemos Revolução Francesa. Dizemos Revolução Russa. É a Revolução Portuguesa. A nossa foi a Revolução Portuguesa. E a minha batalha agora é essa. Não há mais PREC, há só Revolução Portuguesa. E a verdade, a Revolução Portuguesa não terminou efetivamente no 25 de novembro, mas tem um prolongamento até ao 2 de abril de 76, com a aprovação da Constituição, e aí, por algum motivo, não foi simplesmente uma pressão brutal, que já não havia, por parte do MFA já não havia, uma pressão brutal sobre os constituintes do PS ou do PST, ou do PPD então, que faz com que o PPD vote juntamente com o UDP, com o MDP-CDE, com o PCP e com o PS a Constituição. A Constituição portuguesa tem todos os partidos com representação na Assembleia da República, menos um que representava 7% dos eleitores de 75, dos votantes de 75, o CDS, que coerentemente votou contra. É exatamente o mesmo retrato que aconteceu em Espanha. Só a ultradireita francesa votou contra a Constituição e, contudo, ela tinha um conteúdo bastante diferente. Bom, e agora? Porquê é que deve ter havido isto? Salienta-se, há uma discussão neste capítulo sobre se houve ou não um consenso, se no fundo, pela esquerda e pela direita, e por uma parte da direita, chamemos assim, desenvolvimentista, haveria ou não, que tem uma forte tradição em Portugal. Uma fortíssima tradição em Portugal, que forçou em determinado momento a viragem da política económica salazarista no pós-Segunda Guerra Mundial, porque havia condições que forçavam essa viragem. Não é? E, portanto, há industrialização, por ordem de eletrificação, industrialização, planificação, os planos de fomento. Ora, e é verdade que se nós vimos, eu sublinho sempre isto, se nós vimos os documentos da SEDES, aquela famosa associação de que fazem parte a maioria da ala liberal e muita gente da área do PS, que vem a formar o PPD em 1974, mas a SEDES é de 70, se não me engano. Marcelino. E se analisarmos as conclusões do primeiro congresso do PPD em outubro, novembro de 74, peço desculpa, não há 11 de março, não há nenhuma radicalização extrema do processo revolucionário, não há nada disso. Quando o PPD vota o seu programa económico, vota uma infinidade de coisas, e o programa económico que se inclui nas conclusões menciona as nacionalizações, nomeadamente os setores-chave da economia. E se nós virmos o que está escrito na Constituição de 1976, não tenho nenhum lamento a dizer, mas é evidente, desiludam-se, não é o programa do PCP de 1965 aprovado numa capital chamada Kiev. Não.
É o programa do Partido Socialista. É o programa do Partido Socialista, aprovado em 1973. Não havia revolução. Não, ninguém tinha ocupado coisa nenhuma. Não havia Hotel Sarava de Carvalho. E não, ninguém encostou nenhum cano de uma pistola ao Mário Soares para que em 1973, tranquilamente na Alemanha Federal, tivesse aprovado um programa no qual eles desancavam monumentalmente nas comunidades europeias essa forma de capitalismo burotecnocrático, tudo, aliás, de resto que o João entenadamente recupera aqui. O PS tinha uma linguagem claramente radical, não deixava de falar de uma Europa social, mas claramente radical, aliás, criticava o Partido Socialista Português, criticava os trabalhistas britânicos, os sociais-democratas alemães, por terem entrado, por isso eles não eram sociais-democratas. Havia um consenso, provavelmente, mas isso eu não sei, entre os economistas, mas seguramente entre os dirigentes políticos que acreditavam na função, e de resto, não sei se muitos marcelistas nunca iriam pelas nacionalizações, mas havia um consenso de uma direita desenvolvimentista mais as várias sensibilidades de esquerda, que competia ao Estado, cabia ao Estado, com maior ou menor representação de classes populares, com maior ou menor representação do uso de quem fosse qualificado, do universo dos novos qualificados das universidades, e portanto uma espécie de inteligência que tinha a capacidade técnica efetiva, isto agora é uma perspectiva muito mais elitista, para a transformação. Havia um consenso nesse sentido. E portanto, quando a 11 de março de 75 o PPD aplaude claramente as nacionalizações, diga-se de passagem, prefere 1000 vezes que uma empresa seja nacionalizada do que seja ocupada e socializada pelos seus trabalhadores, não é? Porque ao menos podia discutir com o Ministro da Tutela quem é que ia para lá dirigir. E surpresa, surpresa, foram habitualmente os números 2, 3, 4, 5 e 16 dos grandes grupos económicos constituídos até 1975, mas que estavam na disposição de colaborar num novo ciclo. Alguns deles, se calhar numa primeira fase de forma sincera e numa segunda fase de passem para cá a empresa, agora a gente vai privatizar e vamos fazer uma... E é verdade, em Portugal, em alguns casos, não sei se forem muitos, mimetizou-se o processo da apropriação dos meios coletivos com a liberalização das economias todas dos antigos países comunistas, socialistas, quando de repente nós vemos os gestores das empresas públicas soviéticas, ou polacas, ou checas, ou húngaras, etc., a serem os proprietários das mesmas. Esse consenso existiu. Rompeu-se imediatamente a partir de 1976 e passámos para uma fase que abre caminho, eu diria que é uma fase de transição até 84, até à segunda das intervenções do FMI, e aí entra na viragem neoliberal, e regresso às citações do João, à viragem neoliberal, quando ele diz o essencial, mencionando o peso que as intervenções do FMI tiveram nisto, e ele diz o essencial da economia política neoliberal em Portugal foi fixado entre 86 e 92, entre a entrada na CEE e a adesão ao sistema monetário europeu, com a abolição definitiva dos controlos de capitais no caminho para o euro. Este foi aceito pelo governo do PS a partir de 1995, como faria questão de sublinhar Cavaco Silva. Não havia alternativa aparentemente. Porque é verdade que as negociações, nomeadamente Maastricht, não são Guterres. São, evidentemente, Cavaco Silva. Sob a presidência portuguesa começava-se então a chamar a União Europeia, a partir de Maastricht, e não sei se recordam, pelo menos os mais velhos recordam-se, de como ele ficou absolutamente furibundo quando os dinamarqueses votaram contra Maastricht, e disse eles hão de votar quantas vezes for necessário até isto ser aprovado. Que é uma das regras do neoliberalismo, não é? Vote-se, mas até chegar-se ao ponto direito. Os gregos foi isso que tiveram que fazer mesmo, agora recentemente. Essa viragem vem acompanhada da conquista da hegemonia, e há uma citação deliciosa que o João faz do semanário, da conquista do semanário, da conquista da hegemonia, por uma nova geração de economistas. Junho de 1984, rigorosamente a fase final da segunda intervenção, é quando cai o governo, praticamente, da segunda intervenção do FMI, e então ele faz uma citação que eu não conhecia e que vou passar a usar quantas vezes puder. Isto é o jornal a falar desta nova geração de economistas, que depois aparecem os números. Têm entre 30 e 40 anos, conhecem intimamente as poderosas instituições económicas internacionais e ensinam na Universidade Católica Portuguesa e na Universidade Nova de Lisboa. Se me permitem agora, como é que se chama? Nova Business Economics. Vocês sabem, todas as faculdades da Universidade Nova de Lisboa, salvo uma, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, há de lá chegar também, têm todos nomes ingleses. Com frequência lecionam no estrangeiro e são chamados a missões oficiais internas, que lhes permite conhecer o verdadeiro caos da administração financeira portuguesa.
chamam-se Manuel Pinto Barbosa, cuja fotografia simbolicamente se publica, devia acompanhar esta notícia, Jorge Braga de Macedo, ex-ministro das Finanças de Cavaco Silva, António Pinto Barbosa, irmão do anterior Pinto Barbosa, Miguel Beleza, ministro das Finanças de Cavaco Silva, Diogo de Lucena. E alguns outros, têm umas reticências, sinal de que há vários outros. E alguns outros os acompanham ou se dispõem a seguir. Sem alardes excessivos, uns mais na área do PSD, outros na do CDS, coitados, eles agora estavam uns mais na área do PSD, outros na área, uns mais na área da Iniciativa Liberal, alguns que restam na área do PSD, outros ainda rigorosamente independentes, porque também os haveria, rigorosamente independentes, eles são o futuro da gestão financeira deste país. Pode levar 3 anos, pode levar 5 anos, pode levar mesmo 10 anos, mas o futuro está traçado. E, efetivamente, de uma forma ou de outra, estava. Isso é provavelmente o Marcelo que escreve. É provavelmente o Marcelo que escreve. A minha aposta. Okay. Marcelo Rebelo de Sousa. Claro, não entendo. Marcelo, não há outro. O pobre Marcelo Caetano. Agora nós temos, para a história de Portugal, agora temos o Marcelo. E temos o Marcelo Caetano. Não é assim nada a notícia. Exatamente. Ora bom, e agora, isto vem acompanhado de quê? Não é só o triunfo dos economistas. É evidentemente a viragem radical que a social-democracia fez. E eu aí não estou de acordo com a cronologia. Creio que já um dia qualquer tivemos uma conversa sobre isto. Não estou de acordo com a cronologia que o João aqui anota. A viragem radical que, do ponto de vista ideológico, no campo da economia política, a social-democracia internacional fez, não de facto a partir dos anos 80 ou final dos anos 70, mas bastante antes, com várias indicações, claro, com uma longa fase de transição, que começa logo no final da Segunda Guerra Mundial, mas que tem particularmente nos anos 50 e no Congresso do SPD de Bad Godesberg de 1959, um momento de viragem já significativa nos programas, não simplesmente nas políticas económicas, nos programas económicos da social-democracia. Isto passa pelas muitas hesitações e muitos conflitos internos dentro do Partido Trabalhista Britânico, dentro dos socialistas franceses, dentro da social-democracia alemã e escandinava em torno da construção do Estado de Bem-Estar Social. Isto passa, nomeadamente, o João em determinado momento recorda, e recorda bem, a radicalização dos movimentos grevistas, portanto, o movimento sindical e operário, muito do qual, nos países onde não havia grandes confederações sindicais, à esquerda dos socialistas, nomeadamente nos países germânicos, estariam dentro de confederações sindicais de hegemonia social-democrata, mas acho que faz uma análise incorreta no sentido de pensar que, por exemplo, as greves, não nos esqueçamos, os governos trabalhistas de Harold Wilson, 64-70 e de novo 74-76, sucedido por um dos piores primeiros-ministros trabalhistas que aquele país já teve, que era o James Callaghan, que logo antecede em 79 a eleição da Thatcher, esses governos apanharam em cheio com greve dos mineiros, contra o primeiro e segundo governo do Wilson, contra o terceiro governo do Wilson, que é de 74-76, e contra o próprio Callaghan, o que será depois, é verdade, os trabalhistas dirão, e nomeadamente, obviamente, a direção do Partido Trabalhista dirá que aquilo foi tudo aproveitado pela direita, o caos social da greve dos mineiros, que põe em causa o aquecimento, tudo aquilo que no próximo inverno a gente vai ver na Europa. Preparem-se, não sei se preparem, eu digo sempre como historiador, estamos todos proibidos a fazer previsões, mas é verdade que o contexto é muito o mesmo e criou um ambiente social extraordinariamente negativo e que auxiliou, obviamente, criou um ambiente social que é basicamente de um governo trabalhista totalmente descolado da sua base social da política. A viragem social-democrata é central, isso não me canso, e é verdade, o Rosa já o disse também variedíssimas vezes, da mesma forma que para explicarmos o triunfo histórico do fascismo, ele nunca teria existido sem a cedência absoluta do liberalismo dos anos 30. Não é possível explicar o triunfo do neoliberalismo sem a cedência claríssima da social-democracia, que é anterior ao triunfo político do neoliberalismo. Isto para mim é um elemento central. O caso português é um caso, como o caso espanhol, é formalmente, do ponto de vista formal, se analisarmos os programas do PSOE e o programa do Partido Socialista, é relativamente posterior, é claramente posterior, pelo facto de que os socialistas ibéricos tiveram que ter chegado ao momento da democratização, ao ciclo da democratização, ainda assediados pela sua esquerda, por uma muito forte esquerda, quer comunista, quer de outros movimentos à esquerda, quer do PSOE, quer do PS, o que faz com que os socialistas portugueses e os espanhóis tenham assumido nos anos 70 programas, uma agenda económica absolutamente radical e tenham tido que preparar o terreno para convencer as suas bases que aquilo tudo não funcionava. Que é o que o PSOE faz em 1979 e que é o que o PS faz pela mão de Vítor Constâncio. É pouca coisa.
Como é que não havia de ser ele? Ou porque é que não havia de ser ele? É totalmente coerente. Em 1986. Agora, isso não impede. O programa do Partido Socialista relativamente à viragem radical no campo das políticas económicas é 1986, mas é ver, o próprio João o caracteriza, o que foi a prática, do ponto de vista da política económica, logo do primeiro e do segundo governos constitucionais dirigidos por Mário Soares. Com isto eu termino com uma menção ao cavaquismo, que é, este livro ajuda-nos claramente a interpretar o que foi o fenómeno do cavaquismo, a forma como ele criou. Creio que se calhar, ou eu não o li suficientemente e não perdi suficiente tempo a analisar, creio que valeria a pena em pararmos para perceber o Cavaco. Eu agora não vou procurar a citação. Cavaco em algum momento diz: o liberalismo ou a política liberal é apenas um meio para nós conseguirmos o desenvolvimento, qualquer coisa desta natureza. O progresso. O Cavaco dirá sempre, essa é das grandes simulações que aquele homem tem, não é? O Cavaco dirá sempre que o seu governo não foi nem de esquerda nem de direita. Isso. E impôs sempre manter ele, que é, por antonomasia, a melhor representação. Eu digo sempre, historicamente, façam as contas ao século XX português. Quem é que no século XX português fez o pleno da direita? António de Oliveira Salazar e Aníbal Cavaco Silva. Não, Marcelo Caetano, coitado, Marcelo Caetano, não teve peso nenhum nisso tudo. Francisco Sá Carneiro, que morreu cedíssimo e nunca teria feito o pleno, não fez, enquanto estava vivo, e teve 2 triunfos eleitorais. Não, quem claramente convence o conjunto do conjunto da sociedade portuguesa, no campo cultural, no campo até estético, mas no campo político e económico, foi o Cavaco. Com uma das características centrais que qualquer projeto da direita portuguesa tem que reunir, por isso o de Passos não reuniu, condições para triunfar. A retórica social. Tem que insistir permanentemente na retórica social. E por isso o mesmo homem, Cavaco Silva, que fez a crítica mais profundamente, na acessão pura do termo, reacionária do que foi a construção da democracia em Portugal, do que foi a Revolução, aquele que insultou permanentemente, que entendeu permanentemente, descreve com termos de patologização do processo político, estava tudo louco, estava tudo doente, era a febre revolucionária e tal. O homem que mais rejeitou em bloco, não foi Sá Carneiro, em bloco, o que foi a experiência da construção da democracia em Portugal. Simultaneamente impôs o dogma dentro do seu partido que nós somos social-democratas. Porque sabe, e soube, e demonstrou, que sem essa retórica social é disso que eventualmente ainda se podem queixar os senhores da iniciativa liberal. Não é? Que é essa retórica, sem essa retórica social, a direita não conquista eleitorado suficiente, não representa suficientemente o conjunto. Agora, mas não há novidade nenhuma. O que é que foi o salazarismo? O que é que foi o fascismo? Senão, evidentemente, um programa autoritário de uma engenharia social autoritária, acompanhada de uma tese, de uma espécie de neolegitimismo nostálgico de um grande pai, um grande líder que protege o conjunto da sociedade. E, portanto, com as ressonâncias religiosas que tudo isto tem. Nesse sentido, é verdade, o cavaquismo é quem, e isto uma vez mais, meus companheiros de mesa sabem muito mais do que eu, o cavaquismo é quem institucionalmente desmantelou o que permanecia de central. Mas há muita coisa que permanece. Da economia política da Revolução, fechou todas as outras saídas para uma só via na integração europeia, a tal ponto que, efetivamente, os governos socialistas a seguir o mantiveram, e nenhum, até hoje, Sócrates não estávamos à espera. Depois de Guterres, nem Sócrates, nem evidentemente António Costa, mais geringonça e menos geringonça, nenhum, podemos discutir, nenhum fez meia volta ou parou. A tese sempre é reformar por dentro, não é? É reformar por dentro num túnel cada vez mais apertado que não dá mesmo possibilidade nenhuma, e os ombros ali a roçarem nas paredes à volta. Conseguiu fazer tudo isto e, ao mesmo tempo, manter uma unidade do bloco político-ideológico da direita, sem perder, como se percebeu que com Passos Coelho aconteceu, sem perder grupos sociais inteiros, ou partes de grupos sociais inteiros que abandonaram o projeto, que abandonaram nesse sentido o projeto.
Eu demorei muito mais tempo do que queria e deixo-vos a palavra. Muito obrigado, Manuel.